forte no contexto atual da humanidade, que até alguns grupos, algumas populações, alguns agricultores que historicamente produziam de forma equilibrada, de forma harmônica com o ambiente, se viram obrigados a utilizar esses produtos. Porque aqui no Brasil, através primeiramente de um programa nacional, que era o Programa Nacional de Desenvolvimento Agrário, a maioria dos créditos rurais, eles estavam vinculados ao uso desses produtos. Ou seja, eu libero o crédito. Tudo bem, agricultor familiar, você vai ganhar o crédito para poder plantar na sua horta, plantar o seu produto. Mas para isso você vai precisar se adaptar, você vai precisar se modernizar. A gente não quer negócio de atraso, não quer negócio de gente que produz sem agrotóxicos, sem maquinário, isso é muito pouco. A gente quer aumentar a produtividade, a gente quer aumentar a produção de alimentos. Então, para isso, para você receber o crédito rural, você vai ter que fazer uso dos agrotóxicos e de outros produtos químicos e do maquinário. Aí nessa foto a gente tem um agricultor, né, carregando um monte de trambeio, como a gente fala aqui no Ceará, um monte de coisa, e o rapaz, o gerente do banco, conversando com ele. Né? Muito bem, agora você parece um agricultor de verdade, está apto a receber seguro e crédito agrícola. Né? Agora sim você vai para frente. Isso é o progresso, isso é o desenvolvimento. Há controvérsias. E aí, pessoal, é importante enfatizar que além desse interesse da indústria química, dessas grandes empresas, desses grandes monopólios, né, transnacionais, hoje são 10 empresas que dominam esse mercado de agrotóxicos, né? Além disso, a gente percebe que existe um incentivo direto por parte dos estados nacionais para o crescimento dessas empresas, para o crescimento dessa forma de produzir. E o Estado, ele atua em diversas vertentes. Ele não só atrai, como ele viabiliza, ele apoia, ele financia, ele legitima. Aqui no Ceará existe o paradoxo da isenção completa de impostos para a indústria de agrotóxicos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a indústria de agrotóxicos no Ceará não paga nenhum imposto. Não paga absolutamente nada, o que é um absurdo, porque quando é produzido algum produto danoso para o ambiente e para a saúde, normalmente acontece uma sobretaxação. Talvez você já tenha ouvido falar disso com relação ao cigarro. O cigarro, a indústria do cigarro, para poder produzir cigarro, que é um produto danoso ao ambiente e à saúde, eles têm que pagar imposto a mais. Eles estão poluindo. Então, assim, vão ter muitos casos de adoecimento. O Sistema Único de Saúde não pode arcar com o prejuízo causado por um setor privado. Né? Mas com os agrotóxicos, não. Em vários estados do Brasil, o Ceará é um deles, eles não pagam nenhum imposto. E na maioria dos estados brasileiros há uma redução significativa na quantidade de impostos pagos. Pode passar. E agora eu vou, passando desse contexto global, desse contexto macro, eu vou falar um pouquinho sobre a realidade do Brasil. Né? Outro dado preocupante, que aí já está nas mídias, nos documentários, nos filmes, é que o Brasil, desde 2008, ocupa a posição de maior consumidor mundial de agrotóxicos. Né? Nós conseguimos ganhar essa medalha, que não deveria ser uma medalha legal. Né? E a gente percebe que há uma relação direta entre os estados no Brasil, onde há uma expansão grande do modelo produtivo do agronegócio com o uso de agrotóxicos. Ou seja, aqui a gente tem uma estimativa do volume de agrotóxicos, percentualmente falando, em cada estado. E aí a gente percebe que os estados que consomem mais agrotóxicos são os estados que têm um modelo do agronegócio mais disseminado, que seriam Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul. São dados do CIDAG. Agora é importante também a gente problematizar, isso é verdade, essa relação direta existe, a gente pode ver de forma clara. Agora também tem uma questão que se chama, que é importante a gente dialogar, com o conceito de justiça ambiental e de injustiça ambiental também. O que é que isso significa? Não necessariamente esse volume de agrotóxicos ele se distribui igualmente em todas as populações. Né? Em alguns grupos a exposição é bem maior. Por exemplo, aqui no Ceará, o Ceará nem está nesse ranking aí, né? Nem está. Parece, se eu não me engano, ele está em 26º em consumo de agrotóxicos em números absolutos no Brasil. No entanto, essa população que a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho dela, dos estudos epidemiológicos que a gente fez, recebe um volume de agrotóxicos tão intensa que é capaz de contaminar o solo, contaminar o ar, contaminar o ambiente, contaminar as pessoas. Né?
Só por meio da pulverização aérea de agrotóxicos, que é outra pauta que a gente vai discutir com vocês, essa Chapada do Apodi recebeu durante os anos de 2000 a 2010 4 milhões de litros de cauda tóxica de agrotóxicos. Só por meio da pulverização. Estou falando da pulverização aérea, não estou falando de outro tipo de pulverização costal e tudo que a gente também presencia nas empresas de fruticultura irrigada na região e na contaminação do solo, da água, do ar. Isso também não está sendo levado em conta, os alimentos contaminados. Então, assim, só por meio de uma forma de pulverização foram 4 milhões de litros na cabeça de pouquíssimas pessoas, né? Então é importante também a gente ter essa ideia que não é só o volume absoluto, é importante a gente ver onde é que está chegando esse volume, em cima da cabeça de quais pessoas e como elas estão sendo afetadas. No Brasil, atualmente, são registrados 2.000 componentes, 674 produtos técnicos, 1.295 agrotóxicos e 470 ingredientes ativos. São dados da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Por que a gente trouxe esses dados? Não foi para dizer que nós somos sabidos e decoramos todos eles, não. Foi para dialogar com vocês que isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque existem tantos produtos sendo comercializados e esse número ele é crescente, né? Inclusive dados não oficiais, conversas diretas com pessoas que fazem parte desses órgãos, disseram que já está desatualizado, não é mais 470, já tem por volta de 540. E todo dia falando de forma exagerada, né? Mas a todo momento se registram novos produtos, novos ingredientes ativos, novas substâncias. Então imagina como é que é para um governo, para um Estado extremamente vulnerabilizado, como o governo do Estado brasileiro, né? Como é que é para esses órgãos fiscalizar, monitorar e controlar, regular toda essa forma, todo esse uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Talvez vocês saibam mais, vocês estão na agronomia, saibam bem mais do que eu. Se eu não me engano, só tem um técnico agrícola no Ceará todo para poder fiscalizar a questão do uso de agrotóxicos. Então imagina, uma pessoa para dar conta do estado do Ceará todo, que é enorme, não é? E com esse número de substâncias que aumenta a cada dia, muitas delas a gente não sabe, a gente tem poucas informações sobre os danos ambientais, os danos à saúde e o que é pior, além de a gente ter poucas informações sobre o produto em si, sobre a substância, o princípio ativo em si, a gente sabe que na prática, no trabalho, na lida com os agrotóxicos, nunca ou raramente o trabalhador está exposto a uma substância, que existe uma cauda tóxica, uma mistura de ingredientes ativos. E aí pode ter um processo de sinergismo, de potencialização daquele efeito, e as consequências são muitas vezes até imprevisíveis. Então, assim, e os estudos que existem hoje, eles só falam de ingredientes ativos isolados. Não existem estudos, pelo menos eu não tenho conhecimento, que falem sobre misturas, sobre as misturas e as repercussões delas sobre a saúde humana. E esse uso crescente, esse cenário de exposição múltipla, dificulta muito tanto diagnosticar, né, os efeitos sobre a saúde humana, como atuar no sentido de preveni-los e de evitar danos que são muitas vezes irreversíveis, principalmente se forem danos crônicos, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? A gente não poderia deixar de mencionar, ainda mais no contexto que a gente vive no país, a questão da pulverização aérea de agrotóxicos, né? Porque a gente costuma dizer que é um crime legalizado, ou seja, a pulverização aérea de agrotóxicos, como vocês podem visualizar nessa foto, é o uso de agrotóxicos por meio de aeronaves, por meio de aviões em cima das plantações. Mas, obviamente, a substância, ela não tem a inteligência para saber que tem que ficar só lá na plantinha, né? Ela se dissemina, ela vai para o ambiente, ela vai para o solo, ela vai para a água, vai para os lençóis freáticos, contamina as pessoas que estão nos arredores, contamina muitos ambientes e não apenas a plantação para a qual ela foi direcionada. Existem dados da própria Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que mostram que apenas 32% dessas substâncias elas permanecem nas plantas, enquanto 19% se disseminam pelo ar, atingindo as áreas que estão ao redor das plantações, 49% ficam retidas no solo. Então são dados muito preocupantes. Por quê? Porque muitos desses produtos, dessa cauda tóxica, que é pulverizada através da pulverização aérea,
eles são produtos que se bioacumulam no ambiente, ou seja, são produtos que vão permanecer por muitos períodos, e até as pessoas que não estavam ali expostas diretamente, quando ele foi aplicado, podem ser afetadas. Por exemplo, uma criança que estava na barriga da mãe, na época que houve a pulverização, pode ter um problema depois de malformação congênita. Uma criança que ainda estava no plano das ideias, e que a mãe engravidou, pode ter um problema de abortamento. Então, assim, são produtos, os produtos que são utilizados pela pulverização aérea, muitas vezes eles são de classes toxicológicas extremamente tóxicas ou muito tóxicas. E aí eles se bioacumulam e trazem consequências muito negativas. Então, muito nos preocupa a lei que foi sancionada pelo presidente interino. Há pouquíssimo tempo, se eu não me engano, não faz nem um mês que essa lei foi sancionada. A Lei 13.301, que permite o uso da pulverização aérea nas áreas urbanas. Ou seja, está chegando na gente a pulverização. Está se tornando um problema grave, inclusive de saúde pública. Por conta da questão do surto de dengue, chikungunya e zika, né, num país que todo mundo conhece, e que, aí falando agora de uma perspectiva da área de saúde pública, né, a gente sabe que as medidas que estão sendo utilizadas há mais de 40 anos para conter essas doenças, que são medidas muitas vezes direcionadas ao mosquito adulto, né, não estão se mostrando eficazes. Porque se elas estivessem se mostrando eficazes, a gente não estaria vivendo um surto de dengue e de todas essas outras patologias que estão surgindo com mais intensidade agora. Por que não estão se mostrando eficazes? Porque a real forma de combater esses problemas é através de questões estruturais, através de saneamento básico, através de urbanização, através de coleta seletiva, através de limpeza urbana. Assim. Não dá para a gente conter esses problemas simplesmente pulverizando o veneno na cabeça das pessoas, direcionando o veneno para os mosquitos adultos, e aí a longo prazo, curto, né, por intoxicação aguda, e a médio e longo prazo, por intoxicação crônica, as pessoas vão adoecer daquele problema. Né? Se hoje a gente vivencia um surto de microcefalia por conta da zika, se a gente apostar nessa opção para combater a zika, o veneno que está sendo pulverizado pode causar malformações daqui a pouco, daqui a alguns anos. Então, assim, são medidas não são controversas, porque elas são inadequadas, na verdade. Porque controvérsia se ainda tivesse alguma dúvida, mas eu acredito que não tem como defender um tipo de medida dessa. Inclusive, a aprovação dessa lei foi contra o parecer do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho. Né? Os dois órgãos institucionais federais fizeram pareceres contrários à aprovação dessa lei, e mesmo assim o presidente sancionou. E imediatamente, até mesmo antes dele sancionar, diversos órgãos e entidades da área de saúde pública fizeram manifestações. A Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde fizeram manifestação. Então, assim, diversos órgãos e entidades se manifestaram contra um absurdo como esse, né? Certo. Pois é, pessoal. E uma questão que nos preocupa grandemente em relação à utilização dos agrotóxicos é que é difícil até a gente dizer quem é a população afetada, quem é a população ameaçada. Assim, porque o problema ele é tão grave, né? Ele se estende do campo à cidade, e é complicado a gente dizer quem está exposto ao agrotóxico atualmente no Brasil e quem não está. Por quê? Porque a gente pode nunca ter ido numa plantação, não saber nem para que lado fica uma área de fruticultura irrigada, mas os alimentos que a gente está comendo estão contaminados. Quem está dizendo é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, que é um órgão da Anvisa e do Ministério da Saúde. Não é? A análise feita pela Anvisa em 2013 mostrou que das amostras analisadas, 65% delas encontravam-se com resíduos de agrotóxicos, né? Uma parte, ou tinha uma quantidade, uma concentração de resíduos acima do LMR, que é o limite máximo de resíduos permitido, ou então tinha algum agrotóxico que era de uma cultura não permitida, ou seja, estava usando um agrotóxico que tinha sido aprovado na Anvisa para a cultura X, mas estava sendo usado na cultura Y, entendeu? Então isso também não é permitido.
Então é muito grave, né? A gente está comendo alimento contaminado. E fora que essas análises, a gente ainda tem que fazer algumas críticas a elas, porque esse número deve ser bem superior. Até porque o debate sobre limite máximo de resíduos é um debate muito controverso. Porque a gente dizer que determinada quantidade não vai fazer mal é complicado, porque a gente sabe que alguns produtos atuam de forma, não apenas através da dose e resposta, né? A partir de determinada dose vai causar uma resposta. Mas eles também podem atuar de forma cumulativa. A gente não tem como prever qual vai ser a consequência para a saúde de uma pessoa de uma exposição pequenininha, imensurável muitas vezes, mas durante 10, 20 anos. Então, assim, esse debate de LMR, ele é complicado, não é fácil. Então, não é simples dizer, não, mas tem uns 35% ali que não está contaminado, que está abaixo do LMR, então esse aí eu posso comer. A gente não pode afirmar isso, infelizmente, né? E além dos nossos alimentos estarem contaminados, a nossa água também está contaminada. Não é? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que obriga os estados e municípios a fazerem análise de produtos químicos, substâncias químicas na água. E dentre essas substâncias que são avaliadas, os agrotóxicos eles são preconizados. No entanto, nesse ano, que foi no ano 2013, em que foi a primeira vez que esses municípios realizaram a avaliação da água, de 27 municípios, apenas 18 realizaram essa monitorização da qualidade da água, e desses 18, 10, o que corresponde a 55,6%, comprovaram valores de concentração dos agrotóxicos acima do permitido por lei. Não é? Tipo, isso aí é o valor acima do permitido por lei. Ou seja, ainda tinham outras contaminadas, mas que estava até o LMR permitido. Pode passar. Pronto, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Pode passar mais uma vez. Sobre o nosso estudo epidemiológico realizado na Chapada do Apogeu, aquele que eu introduzi no começo da fala, e agora eu vou trazer alguns dados para mostrar para vocês o que a gente pôde mensurar, o que a gente pôde concluir naquele território. O estudo se chamou Estudo Epidemiológico da População da Região do Baixo Jaguaribe, exposta à contaminação ambiental em área de uso de agrotóxicos. Tá certo? Esse estudo ele foi não apenas como vocês podem ver, não foi apenas na Chapada, mas ele englobou todo o Baixo Jaguaribe, principalmente os 3 municípios principais, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas. E a gente estudou tanto... O estudo ele foi dividido em quatro, digamos, 4 abordagens, não é? Tinha uma abordagem que era relacionada à saúde humana, tinha outra abordagem que era relacionada ao ambiente, à contaminação do ambiente, tinha outra abordagem que era relacionada às políticas públicas de saúde e ao SUS, e tinha uma 4ª abordagem que era relacionada às metodologias de pesquisa, metodologias participativas. E aí, o meu foco, como o estudo é muito grande, não tem como a gente falar de tudo, o meu foco, até porque vocês também definiram qual era o tema da palestra, é falar sobre os efeitos à saúde humana e ao ambiente, tá bom? O que a gente encontrou de resultados. Então, essa parte primeiro eu já contei para vocês sobre a questão de como é que o Trama se envolveu com esse tema dos agrotóxicos, como é que o Trama se envolveu com essas pesquisas na região do Baixo Jaguaribe e da Chapada do Apogeu. Agora é importante enfatizar que essa região do Baixo Jaguaribe e da Chapada, historicamente, ela era habitada por pequenos agricultores que sobreviviam de uma agricultura de subsistência, que produziam de forma harmônica com a natureza, claro que também faziam uso de alguns produtos, mas de forma bem aquém da quantidade que é utilizada na atualidade. E também, né, porque a gente sabe dos problemas do nosso sertão, a gente sabe dos problemas do nosso Nordeste, é uma região muito massacrada pela questão da seca, pela questão da escassez dos recursos hídricos e por todos esses problemas que a gente vivencia no nosso estado. E aí, quando foi na década de 70, aproximadamente, o governo brasileiro aprovou a criação dos perímetros públicos irrigados no Nordeste brasileiro. E uma das regiões, entre aspas, beneficiadas pela chegada desses perímetros públicos irrigados foi a região do Baixo Jaguaribe, não é? E a ideia desses perímetros é otimizar a agricultura, otimizar a forma de produzir, não é? Redirecionar os cursos de água, redirecionar o local de plantação. E para que esses perímetros chegassem, muitas famílias tiveram que ser
expulsas das suas terras e dos seus territórios. Por que eu estou falando expulsas? Porque como aquela comunidade era habitada majoritariamente por poceiros, por agricultores que não tinham os documentos da terra, então quando o governo chegou para poder implantar o perímetro público irrigado, eles não tinham como comprovar, eles não tinham documento, eles não tinham nenhuma forma de comprovar a propriedade da terra, apesar de habitar aquela região há muitos anos, há décadas. E aí o governo literalmente expulsou as famílias com uma promessa de que haveria uma possibilidade futura, após a implantação dos perímetros, de eles ganharem alguns lotes na região, mas que a princípio eles precisariam sair para poder o projeto ser estruturado. Isso provocou, a partir da década de 80, lá na região do Baixo Jaguaribe, uma série de consequências negativas, porque eram pessoas que viviam da terra, pessoas que estavam naquele território há muitos anos e que de repente se viam sem o chão que elas tinham para plantar, né? E elas sobreviviam daquilo e elas cultivavam aquilo. Então foi um processo de desterritorialização muito massacrante. Porque não foi só a perda da terra, não foi só a perda da forma de subsistir, foi a perda da identidade territorial, a perda da cultura, a perda da família, a perda da sociedade. Então, assim, provocou uma série de consequências negativas e de perda de direitos, violações de direitos, que inclusive estão sendo estudados por um grupo de pesquisadores, tanto da UFC como da Faculdade Estadual, através de um documento chamado Dossiê dos Perímetros Irrigados. Vocês podem depois ver, tem um site sobre isso, sobre esse dossiê. E aí, com a chegada desses perímetros públicos irrigados, com essas comunidades perdendo as terras, progressivamente as empresas do agronegócio, principalmente aquelas voltadas para a fruticultura irrigada, para exportação, elas foram sendo atraídas para essa região. E esse processo se intensificou a partir dos anos 2000. Né? A partir dos anos 2000, muitas empresas começaram a chegar nessa região, principalmente vinculadas à produção do abacaxi, do melão, da banana. E quando a gente chegou no território em 2007, muitas coisas já estavam acontecendo, né? Muitos trabalhadores já estavam com problemas de saúde, as águas já estavam sendo contaminadas, a pulverização aérea já estava acontecendo há algum tempo e os processos já estavam avançados. O nosso trabalho, ele avaliou 3 grupos de trabalhadores. Ele avaliou trabalhadores do agronegócio, trabalhadores que trabalhavam dentro das empresas de fruticultura irrigada, avaliou trabalhadores dos camponeses, trabalhadores da agricultura familiar, e avaliou o terceiro grupo, que eram de assentados do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então ele trabalhou com essas 3 vertentes para poder comparar, para poder ver quais eram as nuances, quais eram as diferenças e como é que a exposição e as consequências negativas da saúde estavam acontecendo. Dessa avaliação de todos esses trabalhadores, inclusive é importante enfatizar que o nosso estudo, ele até hoje foi o maior do Brasil em termos de avaliação de trabalhadores. A gente teve um número de mais de 500 trabalhadores avaliados. A gente chegou à conclusão que 97% desses trabalhadores rurais estão expostos aos agrotóxicos, né? Ou seja, a grande maioria deles estão expostos. A exposição é múltipla, aquela conversa que a gente teve no começo. Não existe nem trabalhador, nem morador dessa região que se exponha a um produto unicamente, né? Até porque, como a terra já foi muito maltratada, como existe um processo intenso de resistência das pragas, como se chama, né, de forma usual, pragas, como existe um processo intenso de resistência, então muitas vezes os produtos que há 10 anos faziam, há 10 anos não, hoje é menos tempo, há 5 anos fazia efeito, hoje em dia é mesmo que nada. Então, se eu não misturar, se eu não conseguir produzir essa cauda tóxica, eu não tenho como combater aquilo que está prejudicando a minha safra, né? E aí, foi constatado que essa exposição é múltipla e varia de entre 4 a 30 ingredientes ativos diferentes. A gente percebeu que muitos trabalhadores, apesar de não terem sido diagnosticados no Sistema Único de Saúde como portadores de alguma intoxicação aguda, entrevistando esses trabalhadores, entrevistas realizadas por profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, constatou que muitos tinham sintomas sugestivos e típicos de intoxicações agudas.
Aí é outra questão que eu quero debater com vocês. Qual é? A maioria dessas pessoas que lidam diretamente com agrotóxicos ou que moram no entorno dessas plantações, elas quando tem alguns desses sintomas relacionados que podem ter associação com intoxicação aguda e procuram o Sistema Único de Saúde, né, porque muitas vezes nem procuram, porque são sintomas muito vagos, quando procuram, a gente percebeu desde o primeiro momento que entrou em contato com a comunidade, que o sistema de saúde não tem preparo praticamente nenhum para lidar com esses casos. Que muitos pacientes chegam com esses sintomas, mas como são sintomas vagos, do tipo náusea, vômito, dor de cabeça, dor abdominal, tontura, se atribui a uma virose qualquer, a um mal-estar qualquer, se utiliza sintomático, medicamento para melhorar aquela dor, para melhorar aquele mal-estar, e pronto. Então os casos não são notificados, as pessoas voltam para casa, podem ter outra intoxicação e esse processo vai se propagando ao longo da cadeia. Né? Então, assim, existe um certo despreparo do sistema de saúde em lidar com esses casos. Quando se suspeita, muitas vezes não se notifica, não se registra. Então, os dados sobre intoxicações agudas no Brasil são preocupantes, mas estão muito aquém do que realmente acontece. Inclusive, tem uma estimativa da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de que para cada caso de intoxicação aguda registrado, existem 50 não registrados, não notificados. Então, isso é sério. Né? A gente também encontrou, desses trabalhadores, alterações hepáticas e alterações hematológicas. Pode passar. Pode passar. Passando. Pronto. Pessoal, essa foto de satélite, que foi inclusive cedida por uma das empresas de fruticultura irrigada da região da Chapada do Apodi, essa foto, ela tem mostra uma visão panorâmica, duas comunidades que a gente investigou durante a pesquisa, agrotóxicos, que é a comunidade de Tomé, inclusive é onde eu estou fazendo meu trabalho de mestrado, e a comunidade de Cercado do Meio. A gente pode perceber por essa foto que essas comunidades, elas estão, vou agora pegar um conceito emprestado do pessoal da geografia, elas estão encurraladas pelas empresas da fruticultura, né? Elas estão rodeadas, ou seja, pessoas que moram ali nessas comunidades podem não trabalhar nas empresas do agronegócio, podem não lidar diretamente com eles, podem nem ter um hortinho em casa, mas não tem como se livrar da exposição não. Porque olha ali onde é que está o avião que pulveriza agrotóxico, naquele aeroporto ali, do lado da Cercado do Meio. Então, bem ali está o avião que pulveriza o agrotóxico, que vai lá, passa nessas plantações e sai jorrando veneno e que vai caindo nas comunidades. Existe uma contiguidade entre as comunidades e as plantações. Tinha casa que estava a menos de 1 metro da plantação de banana, por exemplo. Então, assim, não tem nem como diferenciar o que é comunidade, o que é plantação, muitas vezes. E, além disso, além dessa exposição, por conta da pulverização, por conta da proximidade, contiguidade com as plantações, o canal, né, do perímetro irrigado que abastece as comunidades, ele passa por todas essas plantações antes de chegar na comunidade. Ou seja, a água que chega lá no Tomé, a água que chega em Cercado do Meio, ela sai arrastando os venenos, literalmente. Então não tem como essa água chegar limpa, não tem como essa água chegar sem a presença desses princípios ativos. Então é essa água que a população utiliza, que é a água do SAAI, Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. É essa água que a população utiliza para ingerir, para tomar banho, para lavar os alimentos, e que está contaminada, como comprovaram os estudos da UFC e da COGE, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Até os lençóis freáticos, o aquífero Jandaíra, né, que abarca os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, até ele está contaminado. Ou seja, se está chegando lá no fundo, imagine o que é que não está chegando na superfície. Né? O que é que não está ficando na superfície. Pode passar. Pode passar. E aí, pode passar. São 3 fotos, eu acho. E aí, pessoal, é uma das partes mais tristes do nosso campo lá na região do Tomé. Inclusive o tema do nosso mestrado está sendo esse. Ao longo dos anos, ao longo dessa caminhada lá na comunidade, a gente foi lidando com muitos casos difíceis, com muitos casos raros, com muitos casos complicados.
Essa primeira foto que vocês estão vendo ali, de uma moça segurando as fotos de um rapaz que era o marido dela, já saiu inclusive matéria de jornal, por isso que eu nem preservei a identidade dela, já saiu até matéria internacional, em jornais internacionais. Ela é uma moradora lá da Cidade Alta, que é um bairro de Limoeiro do Norte. O marido dela também morava em Limoeiro do Norte, morava na Cidade Alta e trabalhava em uma das empresas da fruticultura irrigada como no almoxarifado químico. Qual era a função dele? Preparar a cauda tóxica, certo? Então ele misturava os ingredientes ativos de agrotóxicos que seriam utilizados na pulverização, que seriam utilizados nas plantações. E ele entrou nesse trabalho com aproximadamente 27, 28 anos, trabalhou por 3 anos, com 30, 31 anos, mais ou menos, ele começou a desenvolver sintomas sugestivos de hepatopatia crônica. O que é isso? Hepatopatia é uma doença no fígado, né? E ele começou a apresentar icterícia, a pele amarelada, começou a apresentar vômitos, começou a apresentar sangramento e uma série de sintomas que inicialmente sugeriram alguma hepatite. Aí ele veio aqui para o Hospital São José, em Fortaleza, passou um tempo no Hospital São José, mas descartaram todas as causas infecciosas, fizeram todos os exames que vocês puderem imaginar, não encontraram nenhuma causa infecciosa. Depois ele foi transferido para o Hospital Universitário, porque suspeitaram de alguma doença autoimune, né? Lá no Hospital Universitário existe um corpo clínico muito reconhecido, então investigaram todas as doenças autoimunes no mundo e não encontraram nada. O fato é que depois de aproximadamente um mês e pouco que ele veio para Fortaleza, ele foi a óbito, né? E depois de um laudo emitido pelo chefe de gastroenterologia do Hospital Universitário e pela coordenadora do Núcleo Tramas, que é médica do trabalho, a professora Raquel Rigoto, o laudo foi que a morte, o óbito teve relação, foi uma hepatopatia crônica desencadeada com substâncias químicas. A única substância química que ele tinha contato era com agrotóxico, né? Inclusive esse caso, ele está na justiça, que a viúva do Vanderlei, o nome dele, né? A viúva do Vanderlei, ela entrou na justiça para poder tentar alguma restituição, né? Algum dano moral, algum dano material. E ganhou em primeira instância em Limoeiro do Norte, mas aí a empresa recorreu. Aí foi para Fortaleza, e em Fortaleza ganhou em segunda instância. O laudo do promotor foi muito bonito, ele falando que realmente não tinha como pensar em outra causa senão a exposição aos agrotóxicos. Era muito óbvio aquele nexo e que para ele tinha sido causado pelo trabalho, por isso ele aprovava o parecer. A empresa recorreu e agora está esperando a decisão judicial em Brasília, né? Mas já foram 2 vitórias e se por acaso, apesar de toda a tristeza que envolve esse caso, né? Um jovem que foi morto por conta de um trabalho que ele exercia, a gente não pode admitir isso em pleno século XXI, né? Mas se por acaso esse caso for ganho aqui no Brasil, isso vai ser importante, porque vai ser o primeiro caso assim, que a gente consegue comprovar, pelo menos judicialmente, esse nexo entre uma doença crônica e exposição aos agrotóxicos. Isso vai ajudar tanto nas políticas de vigilância à saúde pelo Brasil, como também no caso de outros trabalhadores que porventura estejam passando por situações parecidas, né? Então abre prerrogativa para a gente estar afirmando esse nexo. E essas outras fotos, pessoal, lá de cima do menininho, é de um rapaz que nasceu em 2014 na comunidade de Tomé com focomelia, ou seja, com ausência dos antebraços e das pernas. Uma malformação congênita que a gente está investigando para poder saber se tem relação com a exposição aos agrotóxicos. E 2 menininhas também que estão sendo acompanhadas lá na região, na comunidade de Tomé, que desenvolveram antes de 1 ano de idade puberdade precoce, telarca precoce, ou seja, o desenvolvimento das mamas antes do período adequado. Então, assim, muito nos chocou, porque a comunidade começou a nos relatar que de 2014 até começo de 2016, uma comunidade muito pequena, de aproximadamente 2.500 habitantes, por exemplo, tinham nascido 5 crianças com malformações congênitas, uma delas o Enzo, desculpa, não tive que falar o nome, mas acabei falando, uma delas esse rapazinho, e as outras 4 com cardiopatia congênita, problema de malformação no coração. E 2 crianças estavam sendo acompanhadas para a puberdade precoce. Então, isso nos chamou a atenção do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista da saúde pública. Como assim uma comunidade tão pequena,
né? São agravos e doenças raras, a gente não vê malformação a 3x4, acho que vocês, se alguém já tiver morado em grande cidade, mesmo nas grandes cidades, a gente não vê crianças nascendo a todo momento com malformação, e numa comunidade tão pequena como essa, em menos de 2 anos, 5 casos, e 2 casos de puberdade precoce. E o relato da comunidade é que esses problemas não existiam, né? Outros casos que eles relatam com muita frequência são os casos de câncer, que tem aumentado muito. Inclusive, uma das poetisas, Dona Maria do Levi, ou Dona Maria de Fátima, né, escreveu sobre isso, né? O câncer está matando muita gente a cada mês. Não tem mais o que fazer. Só Jesus que é Rei dos Reis. Que os políticos incompetentes vê e fingem que não vê. Então, a gente percebe que a comunidade está muito incomodada com esses problemas que estão surgindo e que estão se intensificando no território. E querendo respostas, e querendo a atuação do governo, a atuação das universidades, mas pouca coisa tem sido feita. Infelizmente, o sistema de saúde, antes da gente, enquanto núcleo de pesquisa, conversar com eles sobre esses casos, desconhecia, eu nem sabia o que estava acontecendo nesses casos na região. Foi depois de uma conversa que a gente teve, e também de com uma moradora da comunidade e pessoas da vigilância, que eles começaram a investigar, né, a produzir um relatório sobre isso, mas eles não tinham nem conhecimento de que esses casos estavam existindo. Então, assim, existe uma completa ausência mesmo do Estado, do sistema de saúde, que além de atrair esses grandes empreendimentos para a região, além de dar incentivo para os agrotóxicos, além de provocar uma série de processos de desterritorialização e de vulnerabilização dessas comunidades, quando os danos e os agravos começam a aparecer, o sistema de saúde se ausenta, né? A gente percebe que não está sendo feito nada em termos de saúde pública. Essas 2 crianças que são acompanhadas por puberdade precoce, elas são acompanhadas no serviço privado, porque os pais, de forma muito tranquila, disseram: ó, não vou esperar numa fila do SUS para minha filha ter um problema mais grave e nunca ser atendida. Eu não vou, eu prefiro fazer um sacrifício e pagar uma consulta particular. Pronto. Aí, em relação ao câncer, a gente produziu um artigo em 2013 na Revista Brasileira de Epidemiologia, e a gente fez uma comparação entre os 3 municípios lá do Baixo Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas, com outros 12 municípios com perfis populacionais parecidos, mas nos quais não havia um uso tão intensivo de agrotóxicos. E a gente comparou a taxa de mortalidade por câncer, por neoplasias. E a gente encontrou que nesses 3 municípios estudados, Limoeiro, Quixeré e Russas, a taxa de mortalidade por câncer era 38% superior à taxa dos outros 12 municípios. Esse estudo não foi realizado pelo nosso núcleo, mas também foi consequência do estudo epidemiológico. Um pesquisador do setor de hematologia da Universidade Federal do Ceará, realizando a dissertação de mestrado dele, foi avaliar alterações cromossômicas, alterações celulares e cromossômicas nos trabalhadores do agronegócio, né? Ele fez teste de mielograma e tudo para poder estudar essas relações, as alterações, e comparar isso com os agrotóxicos aos quais os trabalhadores estavam expostos. E aí ele achou uma série de alterações. Nós trouxemos algumas imagens só para a gente poder ter uma ideia de células displásicas, núcleos bilobulados, cromatina frouxa. Para quem não é da área de saúde, só explicando um pouquinho, essas alterações normalmente elas são preditivas de malignidade, ou seja, ainda não é uma célula cancerosa, mas ela tem um potencial de se tornar, entendeu? Então ele encontrou alterações preditivas de câncer e de neoplasias. Inclusive, isso é uma questão muito importante, pessoal, porque assim que esse pesquisador começou a fazer essas análises nas células dos trabalhadores e encontrar essas alterações, a gente entrou em contato com a Previdência Social, com o Ministério do Trabalho, para saber como é que a gente poderia agir, né? Para poder impedir que esses trabalhadores continuassem expostos e porventura pudessem desenvolver um problema futuro, um problema grave de saúde, né, como o câncer. E a resposta foi de que nada poderia ser feito, porque ainda não tinha a doença. Eles só poderiam atuar quando tivesse a doença, porque a legislação não previa esse tipo de atuação, né? Pré-doença. Aí pronto, aí a gente trouxe também as alterações cromossômicas, adições, deleções. Então, agora falando de um contexto mais amplo de intoxicações por agrotóxicos,
Existem muitos estudos realizados que comprovam a nocividade desses produtos, não é? E essas alterações, elas podem se dar em principalmente 3 níveis. No nível agudo, subagudo e crônico. Tá? Normalmente a gente costuma, de forma didática, simplificar e falar em intoxicações agudas e em efeitos crônicos, que aí entrariam subagudos e crônicos. Tá bom? E no Brasil, os dados do SINAM, eles mostram, é um sistema de informação do sistema de saúde, ele mostra que o coeficiente de intoxicações agudas aumentou em 126,8% entre 2007 e 2011. Isso porque existe um processo de subnotificação enorme. Os médicos e profissionais de saúde não diagnosticam. Quando diagnosticam, não notificam. Né? Então, assim, mesmo com todo esse processo de subregistro, de subnotificação e subdiagnóstico, diagnóstico não é dado, a gente vê que aumentou e aumentou muito, não foi pouco. Né? E a gente vê que durante esses anos em que houve um aumento intensivo nas intoxicações, 2007 a 2011, foi o período em que o agronegócio mais se expandiu no Brasil. Vocês lembram que em 2008 o Brasil começou a ser o consumidor mundial de agrotóxicos? Pois é, junto com os venenos vieram as doenças e as intoxicações. Sobre os efeitos, assim, normalmente as intoxicações agudas, os efeitos agudos acontecem quando uma pessoa se expõe a uma grande quantidade do produto, né? Quando ela sofre um acidente de trabalho, quando ela se expõe a uma grande quantidade. Mas, claro que assim, nós não somos corpos e organismos iguais, homogêneos. Nós temos imunidade diferente, nós temos formas de reagir aos produtos diferentes, nós temos alimentação diferente, genética diferente. Então, pode ser que uma quantidade X não provoque nenhum efeito em determinado organismo e essa mesma quantidade provoque efeitos graves em outras pessoas, levando até ao óbito. Né? Os efeitos crônicos que a gente encontra na literatura em relação à exposição aos agrotóxicos, e esses efeitos crônicos eles são desencadeados por uma exposição a longo prazo, ou a pequenas ou a médias quantidades de agrotóxicos, causam efeitos sobre a reprodução, fertilidade masculina, abortamento, malformações congênitas, parto prematuro e recém-nascido de baixo peso. Alterações imunológicas, cânceres, hepatopatias tóxicas crônicas, distúrbios endócrinos, doenças neurológicas e neurocomportamentais, doenças respiratórias, como asma e fibrose pulmonar. Então, assim, nós estamos falando de problemas graves de saúde pública, nós estamos falando de problemas muitas vezes irreversíveis, que levam a óbito, que estão onerando o sistema público. Não é? Quem está pagando a conta somos nós. A gente está sendo contaminado, está sendo exposto, ainda estamos pagando a conta dessas doenças que o sistema tem que arcar quando as pessoas se internam. Então, assim, são problemas graves. Pronto, mas tá bom de falar de problema, né? Vamos falar de algumas coisas boas, vamos tentar dar uma animada e pensar que a gente precisa agir, não adianta só criticar, não adianta só constatar que essa realidade existe. Ao mesmo tempo que esse modelo se expandiu no Brasil e no mundo e fomentou o uso intensivo dos agrotóxicos, na contramão dele, né, na contramão do sistema, a gente percebe que houve um processo de empoderamento dos movimentos sociais, de empoderamento das comunidades, de algumas instituições públicas de pesquisa e do governo, para enfrentar essas questões, que trazem graves consequências para a saúde pública, para o ambiente, para o sistema de saúde, para a vida, para a cultura, para o território. E aí, essas pessoas, esses movimentos, elas têm se organizado aqui no Brasil de forma muito interessante. Tanto é que antes, a gente pouco ouviu falar nessa questão dos agrotóxicos, do agronegócio, da contaminação. Era um problema muito invisibilizado. A gente simplesmente vivia como se nada estivesse acontecendo, como se esse problema não existisse. E hoje em dia, o debate está presente até nas grandes emissoras, né? Até na novela da Globo se fala sobre isso, no Facebook, nos sites, em tudo que é lugar que a gente vai, a gente sempre encontra alguma questão, algum problema relacionado aos agrotóxicos. E isso também é uma vitória, porque assim, o primeiro passo da mudança é a gente se conscientizar do problema, é a gente se organizar coletivamente para entender e para tentar modificá-lo, não é? E algumas linhas de fuga
para romper com a invisibilização dos efeitos dos agrotóxicos e preveni-los, a gente vai conversar sobre elas agora, né, para finalizar a nossa apresentação e a gente perceber que existem saídas sendo construídas, bonitas, saídas muito bonitas. Aí só para a gente deixar claro, né, como é que são construídas essas linhas de fuga. As perspectivas de enfrentamento a esse sistema adoecedor certamente estão mediadas pela política e profundamente relacionadas à ampliação do debate público sobre o tema, a produção e difusão de informações críticas e contextualizadas, o que envolve também a questão da democratização dos meios de comunicação, entre outros, no sentido de construir força política capaz de redirecionar a atuação do Estado. Então, o que vocês estão construindo aqui hoje é uma linha de fuga também, né? O que vocês estão propondo a debater, a socializar, a horizontalizar de conhecimento, é uma forma de resistência, é uma forma de ter construir um conhecimento crítico, contextualizador, e está dentro dessas estratégias que a gente colocou. Pronto, aí acho que boa parte de vocês já ouviram falar na campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que é uma campanha nacional que existe desde 2012, se eu não me engano, e reúne muitos movimentos sociais, muitos pesquisadores, muitas entidades que debatem e constroem a pauta de agrotóxicos no Brasil. Essa campanha ela já fez muitas manifestações, já produziu cartazes, já produziu os documentários do Silvio Tendler, né? Podendo estar na mesa 1 e 2 foram fruto da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Então, assim, a campanha foi um importante instrumento de organização, de luta, de resistência, que ajudou a difundir na sociedade brasileira esses problemas, essas questões relacionadas aos agrotóxicos. Outro instrumento importante, que foi um instrumento essencialmente acadêmico, mas não foi construído apenas pelos movimentos da academia, mas também por movimentos sociais e comunidades, foi o dossiê da Abrasco, que talvez vocês já tenham visto, ou tenham livre impresso, ou tenham visto no site, que é aquele que está na lateral direita, na parte superior. E foi um livro, a construção dele foi um processo muito bonito, né? A gente do Nucleotramas participou da construção de todo esse dossiê da Abrasco, porque foi, assim, começou a ser produzido em 2012, né? Foi interessante, porque com esses dados todos sobre os impactos sobre a saúde, sobre os problemas que estavam acontecendo devido aos agrotóxicos, houve uma reunião nacional de pesquisadores com o Ministério da Saúde. E aí a resposta do Ministério da Saúde foi a seguinte: não, a gente não tem nada, a gente não tem como fazer nada. Simplesmente a gente sabe desse problema, é um problema grave, mas nós não temos como agir. Está para além da nossa competência, nós não temos como agir. Aí os pesquisadores pararam da hora, ficaram chocados, sem saber quais seriam os próximos passos, né? Porque a gente estava falando com o maior órgão responsável pela saúde do país, o órgão dizendo que não tinha como agir. O que é que a gente vai fazer, né? E aí surgiu a ideia de construir o dossiê. Pois vamos, já que eles não podem fazer nada, pois vamos construir um material para divulgar para a sociedade brasileira o que é que está acontecendo. Alguém vai ter que ter como fazer. Alguém tem que ter o que fazer, né? De alguma forma a gente tem que agir, a gente não pode ficar parado fingindo que isso não está acontecendo. E aí surgiu o dossiê parte 1, que foi em 2012. Mas aí depois do dossiê parte 1, outros problemas precisaram ser discutidos, debatidos e aprofundados. Aí surgiu o dossiê parte 2. Aí depois do dossiê parte 2, outros problemas continuavam sendo necessários de difundir, de divulgar, de discutir e tudo. Surgiu o dossiê parte 3. E o dossiê parte 3 ele teve uma característica especial. Qual foi a característica especial? Não somente pesquisadores e acadêmicos escreveram o dossiê, mas ele foi construído a partir de uma lógica da ecologia de saberes, ou seja, tinha uma perspectiva da academia, mas tinha uma perspectiva das comunidades também. Foram produzidas as denominadas cartas dos territórios. Ou seja, para cada problema que era citado no dossiê, se tinha uma carta daquele território falando sobre esse problema. Tipo, lá na Chapada do Apoio está acontecendo isso, o agronegócio chegou a partir dos anos 2000, as pessoas estão sendo intoxicadas. Aí tinha uma carta da comunidade dizendo como é que aquilo estava acontecendo. Aí na outra comunidade, no pessoal lá nos indígenas lá da região do Tianguá, também foram lá e eles produziram um documento, produziram uma carta do território para falar um pouco
como é que estava acontecendo o processo na região. Então, assim, para cada grande empreendimento, para cada violação de direito, tinha um documento da academia e tinha um documento do território, das comunidades. Então, foi muito interessante. E aí, quando foi em 2015, ano passado, se decidiu produzir um livro desses dossiês, né? Porque tinham 3 documentos separados. E aí a gente achou que seria interessante produzir um livro, produzir um documento único para poder facilitar o acesso a essas informações, que era o intuito principal do dossiê. Então, foi produzido esse livro, que ficou muito bonito, não só visualmente, porque é um material muito bonito mesmo, com figuras muito interessantes e tudo, mas também porque tem materiais, porque tem informações riquíssimas e importantes para o debate. E esse dossiê ele tem rodado o Brasil afora, né? Diversos debates, diversas audiências públicas, reuniões têm utilizado dele para poder acontecer. E também, junto com a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, tem sido um dos principais instrumentos na discussão sobre os agrotóxicos. Pronto. Aí a gente já falou sobre o diálogo entre saberes tradicionais e científicos, não é? Duas das principais entidades envolvidas com esse diálogo, a Associação Brasileira de Agroecologia e a Articulação Brasileira de Agroecologia, porque também acho até interessante que um dos encontros que está acontecendo aqui é sobre agroecologia, não é? Porque, assim, além da gente pensar na denúncia ao modelo e na perspectiva dos problemas, a gente tem que pensar nas alternativas e como nós podemos propor uma mudança, assim, uma mudança completa nessa forma de produzir, nessa forma de consumir, nessa forma de estar no planeta. Até porque se a gente continuar no mesmo ritmo, daqui a pouco não tem mais humanidade, né? Já existem dados mostrando que a nossa situação é muito crítica. Então, a agroecologia, ela tem se mostrado como não só uma estratégia, não somente uma técnica, não só algo que, vamos trocar agronegócio por agroecologia. Não, mas a agroecologia tem se mostrado como também um modelo, como também uma forma contra-hegemônica, não só de produzir, mas de viver, de consciência, de lidar com a natureza, de lidar com os produtos, de lidar com as outras pessoas também, né? E, apesar de estar em processo de aprovação, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, que toma uma série de medidas para poder evitar esse uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Além disso, a gente tem que toda hora incentivar, estimular e cuidar dos processos de informação, mobilização e luta. Para isso, não adianta estarmos enclausuradas dentro da academia, né? A gente sabe que nós temos que produzir um conhecimento crítico, conhecimento contra-hegemônico. Agora, essa articulação entre os conhecimentos acadêmicos, entre os saberes populares, entre as lutas e as resistências, entre o campo e a cidade, né? Porque o produto que está sendo produzido no campo é o que a gente está consumindo na cidade. Então, não adianta a gente estar numa feirinha agroecológica e não estar dialogando com o produtor, com aquele que está ali produzindo, que está tentando construir outras alternativas. Então, isso é importante também. E na saúde, no campo da saúde, é importante a gente focar nos processos de desinvisibilização dos agravos, né? É importante a gente focar na necessidade de diagnosticar e de notificar de forma adequada. Aí, para isso, muitas medidas são necessárias, desde a aprovação de políticas de vigilância, que muitas delas já existem, não são implantadas nos territórios, até o preparo adequado dos profissionais de saúde, dos estudantes de saúde, até a condição de o sistema de saúde fazer os registros, fazer as notificações necessárias. Então, assim, são muitas medidas que precisam ser tomadas e que, infelizmente, hoje estão muito aquém da necessidade da população. Pronto, pessoal, eu gostaria de finalizar com esse cartaz, com essa faixa, não é? De uma das comunidades afetadas lá na região da Chapada do Apogeu por esses agrotóxicos e por esse modelo do agronegócio. Queremos produção sem agrotóxicos e sem injustiça social na Chapada do Apogeu, tá certo? Então, assim, as comunidades, elas sabem o que elas querem, elas lutam por seus direitos e a função da academia é estar fomentando essas discussões, é estar debatendo, é estar criticando e construindo lado a lado com eles e com elas essas alternativas. Tenham um bom dia.
gostaríamos de agradecer a palestra e agora vamos abrir para questões. Quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa à Ada. Vamos lá. Primeiro, parabenizar, né, pela palestra, assim, muito esclarecedora, em alguns momentos bem assustadora também, né, como estudante de agronomia. A gente tem conhecido um pouco dessa realidade que você colocou. Só queria saber como tem sido a reação desses grandes produtores na região diante dos movimentos que a sociedade tem se organizado, que a população tem buscado para contrapor essa realidade em que eles estão inseridos. Como é que vai ser? Eu respondo ou é um bloco de perguntas? Desculpa, como é teu nome? Ednan. Ednan, Ed, que é mais fácil. Ed, certo. É bem mais fácil. Então, Ed, sua pergunta é muito importante porque a gente vive um contexto extremamente crítico em relação a esse enfrentamento, não é? Aqui no Ceará, vou falar do nosso contexto. A gente tem algumas questões em curso, inclusive na Assembleia Legislativa. Tem um mandato na Assembleia Legislativa que está lutando contra a pulverização aérea de agrotóxicos e está lutando, entrou agora há pouco tempo no Ministério Público Federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a isenção aos agrotóxicos. Inclusive já teve audiências públicas na Assembleia, a gente participou, as comunidades participaram, os movimentos sociais, e tem sido importante no fomento dessa luta aqui no Estado. Mas a gente percebeu que depois que essas medidas começaram a ser tomadas, os setores do agronegócio se organizaram de forma muito intensa, já era esperado, inclusive com algumas atuações um tanto quanto antiéticas, né? E antiéticas para ser amena. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, porque isso já é público e notório. Em 2010, foi assassinado nessa região, nessa comunidade de Tomé, um líder comunitário chamado Zé Maria. Né? Ele recebeu mais de 20 tiros e está sendo investigado como autor do crime um dos donos da empresa da região. Ele é um dono de uma empresa grande, mas ele é lá da região mesmo. Não é uma empresa transnacional, é uma empresa nacional mesmo. Está sendo investigado por conta desse crime. E já houve audiências e tudo, e de certa forma há um consenso de que provavelmente ele seja mesmo o autor do crime, tenha mandado matar o Zé Maria. E o que acontece? Depois que a gente começou a fazer esses movimentos, essa pessoa que está sendo investigada por um crime, por um assassinato, por ter mandado matar uma pessoa com mais de 20 tiros, foi na Assembleia Legislativa pessoalmente para oferecer aos deputados um jatinho para levá-los para a região da Chapada do Apodi, para eles verem como o agronegócio lá era bom, como trazia desenvolvimento, como trazia progresso, e que seria um absurdo proibir a pulverização aérea de agrotóxicos, porque a população perderia emprego, perderia uma série de coisas que foram ganhos do agronegócio na região. Só que a gente sabe, inclusive a pesquisa também mostrou, eu trouxe porque eu queria dar o foco na questão da saúde, mas a gente sabe que esses empregos fornecidos pelo agronegócio são empregos extremamente precários, com cargas horárias impressionantemente altas. Tipo, tem trabalhador que relata que sai de casa às 5 da manhã e chega às 11 da noite, o horário do almoço super corrido, com constrangimentos morais, inclusive durante o trabalho. Tem trabalhador que trabalha sob a ameaça de um facão. Tipo, houve 2 greves já lá na região dessas empresas do agronegócio, e nas 2 greves praticamente não tinha pauta econômica, não tinha aumento salarial, melhora, tudo era melhoria das condições de trabalho. E uma das greves, a primeira reivindicação dos trabalhadores era que o rapaz que supervisionava não utilizasse mais o facão. Então, tipo, isso é um absurdo, né? A gente imaginar que em pleno século XXI tem locais de trabalho onde as pessoas são submetidas a condições dessas. Mas é só para contextualizar vocês um pouco sobre como é que é o trabalho dessas empresas. A gente já fez algumas visitas a essas empresas para conhecer o processo produtivo e o processo de trabalho. E foi para esse lugar que um dos donos da empresa levou os deputados lá da Assembleia para conhecer, para mostrar o quanto a pulverização era importante, que era um absurdo que ela fosse proibida. Além disso, essas mesmas pessoas, esses setores do agronegócio aqui no Ceará, organizaram um parecer para criticar as nossas pesquisas, mostrando que os dados eram incorretos, que não tinha legitimidade. A gente fez outro contra-parecer com, sei lá, umas 10 vezes mais páginas do que o deles, mostrando que
que tinha fundamento. E nós temos os nossos resultados, a forma como eles foram construídos. Tanto é que nem houve resposta, nem houve contra-resposta, né? Então, tem sido difícil, não tem sido fácil, porque a gente está enfrentando setores econômicos, setores políticos, né? Tipo, esse proprietário, o irmão dele é do Ministério da Integração, se eu não me engano. Ele compunha o governo, né, da presidenta Dilma, não sei como é que está agora. Então, assim, é lamentável, mas a gente não pode se submeter ao que eles propõem, né? Porque eles atuam de forma tão ostensiva que nos submete a uma situação de opressão, de querer nos deslegitimar, de querer impor medo, né? Essa comunidade onde o Zé Maria ele foi assassinado, durante muitos anos eles não conseguiam falar. Nossa, eles tinham medo de morrer, temiam pela vida deles, eles temiam perder emprego, eles temiam não ter como sustentar a família. Então, foi duro, assim, esse começo, esse período foi extremamente complicado, porque as pessoas não conseguiam lidar com aquilo. Uma região que sempre foi tranquila, calma, de repente uma pessoa é assassinada com mais de 20 tiros. Então essa é a forma que eles atuam, né? Tentando calar a boca das pessoas, ou através dos tiros, ou através de outros tiros, através de outras estratégias covardes e traiçoeiras, né? Mas a gente não desiste. Parabenizar pela palestra também. E gostaria de saber assim, como é que fica a segurança de vocês, pesquisadores, dentro dessas regiões, sabendo que é uma região de perigo, né? Como é que fica a segurança de vocês em relação a essa pesquisa? É um debate que não é fácil, não. Assim, a gente já teve muito medo também, né? Assim como a comunidade. Hoje em dia menos, porque hoje em dia, com a campanha nacional, com esse debate na mídia, com o dossiê, com essas informações todas sendo denunciadas e espalhadas, a gente tem tanta visibilidade que, se alguma coisa acontecer, é muito mais negativo para eles do que foi a morte do Zé Maria em 2010, entendeu? Então, assim, muitas vezes, eu acho que eles não tinham ideia da repercussão que a morte do Zé Maria ia causar. É um líder comunitário que está ali na comunidade do Tomé, um Zé Ninguém, né, na palavra deles, que se morrer não vai ter repercussão nenhuma. Mas depois da morte dele se organizou o grupo dos movimentos sociais da região, o M21, né, que 21 foi a data da morte dele, 21 de abril, e a partir daí se organizou MST, Caritas, Colutas, Fafidam, o UFC se organizaram nesse movimento 21. Então, assim, as mobilizações na comunidade aumentou muito, né? Depois desse período de medo, que houve um período grande de medo e de retrocesso, de certa forma. Então, assim, as consequências foram muito piores para eles do que, sei lá, se o Zé Maria tivesse continuado vivo, porque gerou uma mobilização social, gerou uma série de consequências que não previam, né? Não previam, e não só em âmbito local, como em âmbito nacional, né? A morte do Zé Maria foi denunciada nacionalmente. Então, assim, nesse período a gente chegou a conversar com os setores da justiça, com os procuradores e tudo, para dizer, quando a gente ia no território, quando ia fazer pesquisa, para estar resguardado, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente já percebe que a mobilização é tão grande, a visibilidade é tão grande, que, assim, pode acontecer, mas eles já estão atuando em outros setores, eles já estão preferindo vestir o paletó e a gravata, ir lá na Assembleia, alugar jatinho e deslegitimar os nossos estudos. É isso, as estratégias mudaram, né? Porque viram que a primeira não deu certo. Na verdade, surgiu o efeito contrário do que eles queriam. Bom dia, né? Eu quero dizer que eu fiquei assim, muito satisfeito mesmo com essa palestra. Me senti assim bem contemplado, né, pelo tempo. E eu queria saber assim, como se dá essa ideia, né, hoje se tornou uma realidade, né, tentando resgatar, porque muitas vezes as pessoas usam, mas não têm assim, essa noção, né, desse uso do processo. Né? Ou seja, eles podem usar, mas não por um desejo desses grupos, né? Hoje está causando um problema à sociedade inteira. Né? Então eu queria também citar, né, a ideia de vocês, né, se interessar por essa pesquisa, que hoje se transformou numa realidade para a sociedade inteira.
pode repetir a pergunta no final, você falou baixo. Sim, eu estava querendo saber assim, como é que se dá essa ideia, né, dessa pesquisa que vocês estão fazendo no UFC? Como é que se deu esse processo? Na sociedade. Como é seu nome? Jorge. Então, Jorge, normalmente a gente sempre, desde o começo da pesquisa, a gente tenta divulgar os resultados, né? Os resultados parciais, tenta participar de audiência pública, tenta participar de debates públicos, de seminários, de congressos. Então, nossa preocupação sempre foi difundir esse conhecimento e nunca encastelar, né? Nunca transformar, não que seja pouco, mas apenas no artigo científico, apenas no livro. Tanto é que, eu trouxe até para presentear vocês, você pode dar esse almanac aí, esse joguinho? Isso. Tanto é que a gente teve uma preocupação muito grande, depois que terminou a pesquisa agrotóxicos, de retornar essa pesquisa e esses resultados para as comunidades, não é? E a nossa principal produção foi um livro acadêmico, sobre essa questão, que é o que está esgotado, que eu não trouxe para vocês. Só que a gente pensou, rapaz, nem a gente vai ler esse livro de não sei quantas mil páginas. Alguém da comunidade vai ler, vai se interessar, com termos acadêmicos e tudo? Não, né? Então, assim, para quem é o maior interessada nesse conhecimento? São as pessoas que estão sendo expostas, estão sofrendo esses problemas. Então, elas precisam saber, elas têm direito a essa informação, é um direito humano delas, ter direito a essa informação. E elas têm que ter acesso a isso. A gente não pode estar aqui no território realizando pesquisa, utilizando do tempo e da disposição das pessoas e não dar nenhum retorno. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente pensou, discutiu com elas, a gente fez várias oficinas com as comunidades, com os movimentos sociais, e resolvemos produzir um material para divulgar as nossas pesquisas de uma forma dialógica, né? E com isso surgiu esse almanac, que eu trouxe para presentear o diretório acadêmico, tá certo? Que é o Almanac do Baixo Jaguaribe, ou Tramas para a Afirmação do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde para a Sustentabilidade. Então, é meio que uma tentativa de tradução desse conhecimento produzido, né? A gente pegou todos aqueles dados, alguns dos que eu coloquei aqui para vocês verem, e produziu esse texto, produzido a muitas mãos, não só de pessoas do Tramas, mas de pessoas também que dialogavam com a gente. E produzimos também esse jogo da memória, que é para as crianças lá da região brincarem, e ao mesmo tempo que estiverem brincando, tomarem consciência também desses problemas. E uma coisa que a gente fica muito, muito feliz quando a gente vai lá nas comunidades é que os moradores, eles se encantaram tanto com esse material que muitas vezes eles pedem mais, porque eles dizem, aqui em casa tinha tantos, mas já veio fulano, já veio ciclano, já pediu, eu agora estou emprestando, não estou mais dando, porque a pessoa leva, estuda e volta, porque senão eu fico sem. Nas escolas também eles estão utilizando, nas escolas da região, estão utilizando o almanac e estão utilizando o jogo da memória com as crianças. Então a gente fica muito feliz, porque assim, não é só o nosso compromisso enquanto acadêmico, não é somente com o meio universitário, não é somente com a produção de artigos, com a produção desse conhecimento que nos é exigido, mas tem que ser também com retorno a essas comunidades, né? A gente tem que se comprometer com isso, tem que fazer de uma forma dialógica, não adianta a gente querer, tá aí o retorno para vocês, esse artigo científico que eu escrevi, assim, né? Não vai falar muito, mas aí a gente está sempre tentando produzir cartilhas, produzir almanacs, produzir essas formas de socializar e de repartir esse conhecimento, né? E também, aí assim, falando de uma forma mais geral, para além da região da Chapada do Apodi, a gente tem percebido por essas experiências do dossiê da Brasco, por essas experiências dos materiais produzidos pela campanha pelos agrotóxicos, contra os agrotóxicos e pela vida, que esses materiais têm sido fundamentais para dialogar com a sociedade brasileira, que esses materiais, eles têm ajudado bastante, entendeu? Porque assim, a pessoa pode nunca ter ouvido falar em agrotóxicos, mas ela lê um texto, né, um panfleto que a campanha produziu, aí ela já começa a saber que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, começa a saber quais são os danos agudos e crônicos dos agrotóxicos, quais são as consequências para a saúde e para o ambiente. Então as pessoas estão muito mais atentas, né? A gente percebe que de forma geral a pessoa pode não ter conhecimento nenhum, às vezes, sobre essa realidade, sobre esses processos, sobre tudo que representa para a nossa sociedade, mas já se preocupa em comer um alimento orgânico, por exemplo, né? Eu acho que o alimento orgânico é mais saudável. Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão mais sensíveis
para essa discussão, estão mais dispostas a dialogar e a debater, e estão mais exigentes, não estão mais aceitando de forma tão tranquila o que outrora era naturalizado, né, a produção com agrotóxicos. Não sei se eu consegui. Obrigado. Mais perguntas? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Aproveitem. Bom, eu acho que não tem mais perguntas. A gente, em nome do diretório, em nome da comissão organizadora do evento, gostaria de agradecer. Uma palestra muito boa, assim, principalmente no contexto da sociedade que a gente está hoje. A gente sabe o quanto o agrotóxico faz mal. E a gente também gostaria de entregar aqui um kitzinho básico, assim, agradecer por ter vindo e pela disponibilidade. Posso agradecer? Com certeza. Então, pessoal, eu quero agradecer não apenas pelo convite do diretório acadêmico e da comissão organizadora, mas também pela escuta de vocês, pela paciência, pelo diálogo, pela atenção. E dizer que eu espero que agora nós sejamos parceiros e parceiras nessa luta, né? Porque é importante que as pessoas se envolvam, são discussões que dizem respeito a todos os setores da sociedade. Vocês estão no ambiente acadêmico, estão na universidade e também precisam ter esse olhar crítico, né? Eu queria presentear aqui o diretório acadêmico também com o nosso almanaque e com o jogo da memória. Aí vocês podem vê-lo depois, tá bom? Muito obrigado. Do diretório, não vai ficar no diretório, mas quem quiser ver, quem quiser olhar, observar, estudar, sintam-se convidados. O diretório não vai esconder o presente só para a gente, não. Obrigado. Agora, como a gente está um pouco sem tempo, a palestra começou um pouco tarde, a gente vai dar início à próxima palestra, que vai ser ministrada pelo Hermínio Lima, que possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Ceará, tem experiência na área da agronomia com ênfase em fitotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: plantas medicinais, agricultura biodinâmica, e é atualmente diretor do Centro de Ensino Tecnológico, CENTEC.